Hoje nós vamos falar das fake news no mundo da teologia. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Livros e Teologia. Meu nome é Rafael Pablo e hoje então nós vamos falar de uma literatura muito boa. Eu estou falando desse livro aqui, Teologia Arminiana, Mitos e Realidades, do Roger Olson, da editora Reflexão. A primeira coisa que eu preciso dizer a respeito dessa literatura é que ela foi escolhida lá no nosso grupo do Telegram para ser a leitura compartilhada do mês de abril. Então nós lemos ela no mês de abril. Nem todo mundo leu e desconfio que teve muito calvinista que não quis ler essa obra, mas tudo bem. Mas nós tivemos alguns calvinistas que leram, tivemos bastante arminianos que leram essa obra e tivemos uma boa discussão, talvez a maior discussão. Óbvio, um assunto desse vai despertar muito mais interesse e muito mais discussão. Bem, esse é um livro bem diferente da teologia arminiana porque ele não pretende de forma nenhuma te convencer da teologia arminiana. O objetivo desse livro é unicamente defender a teologia arminiana das mentiras que falam sobre ela. Então o Roger Olson deixa bem claro logo no início que, olha, existem muitos e muitos calvinistas aí que falam sobre teologia arminiana sem saber nada sobre teologia arminiana. Vai pelo senso comum, entendeu? Então aquilo que ouviu falar, ou na maioria das vezes, e aí eu tenho que concordar em algum aspecto, de que é calvinistas falando de arminianos e ensinando os calvinistas sobre arminianismo. Traduzindo, é como se fosse o seguinte: os calvinistas sabendo o que é a teologia arminiana, mas pelos olhos dos próprios calvinistas. Dificilmente você vai ver calvinistas que falam sobre a teologia arminiana, mas lendo a teologia arminiana e lendo os livros e todas as referências arminianas de verdade. Então vira aquele ciclo, né? Calvinista aprendendo sobre arminianismo, mas utilizando o calvinista para ensinar sobre arminianismo. E isso vai trazer diversos problemas. Outra coisa também, e aqui o Roger Olson não poupa os arminianos. Ele vai falar que muitos dos erros que os calvinistas cometem, os arminianos também cometem. Os próprios arminianos não conhecem a sua teologia. O que eles conhecem, novamente, é senso comum, é aquilo que é pregado nas igrejas. E à medida que você vai lendo esse livro, você vai vendo que o que é pregado nas igrejas, pelo menos aquilo que eu já ouvi ser pregado na igreja, não tem nada a ver com teologia arminiana. Ou seja, o Roger Olson vai fazer uma crítica de que a maioria dos arminianos também não conhece a teologia arminiana. E é por isso que tem tantas mentiras a respeito delas, tantas fake news a respeito da teologia arminiana. Então, lembre-se, esse não é um livro que tenta te convencer que a teologia arminiana é melhor do que a calvinista ou de que a calvinista está errada. Nada disso. Ele só quer desmentir algumas mentiras que falam a respeito da teologia arminiana. Por isso que ela é tão importante para que você, calvinista, leia, mas para que você também, arminiano, leia esse livro. O livro é dividido em 10 capítulos, 10 mitos, então em cada um desses capítulos ele vai tratar de um mito, ou seja, uma afirmação que fazem da teologia arminiana que é equivocada, e ele então nesse capítulo vai rebater, vai explicar por que aquela afirmação é equivocada e qual é a verdadeira afirmação que deveria ser feita a respeito da teologia arminiana. Então vamos nessa conhecer um pouco mais desse livro aqui. A estrutura do livro é muito fácil de você pegar porque ela se repete em cada um dos capítulos. Então você lê o primeiro capítulo, você já sabe que aquela estrutura vai se repetir em todos os outros capítulos. Olha só, primeiramente o Roger Olson vai apresentar o mito, vai apresentar a falsa afirmação a respeito do arminianismo. Então ele coloca ali aquela falsa afirmação, logo depois ele já vai colocar por que aquela afirmação é falsa e qual que seria a verdadeira afirmação a respeito da teologia arminiana. Logo depois ele vai vir falando o que Jacó Armínio disse sobre aquele assunto. Então, para ele dizer que, olha, é falsa essa afirmação, ele vai trazer logo em seguida ali o que Jacó Armínio dizia a respeito daquele assunto. Então fica bem claro, porque assim, logo depois da afirmação falsa, já vem citações de Jacó Armínio e você fala, ué, mas não faz sentido. Como é que alguém afirma que a teologia arminiana é dessa ou daquela maneira, sendo que o próprio Jacó Armínio escreveu totalmente oposto àquela afirmação? Então, são fontes primárias, a maior parte das citações ali de Jacó Armínio são realmente fontes primárias, coisas que o próprio Jacó Armínio escreveu.
E quando nós não temos essas citações diretas, nós temos as citações dos principais estudiosos de Jacó Armínio. Então é muito confiável da onde Roger Olson tirou essas informações. Bem, logo depois nós temos as afirmações dos arminianos que vieram logo após Jacó Armínio. O que eles diziam a respeito daquele assunto? E aqui tem uma surpresa muito interessante, porque eu descobri que os remonstrantes, pelo menos para o Roger Olson, não é um representante fidedigno do arminianismo. Tinha muita coisa do arminianismo que os remonstrantes não concordavam, ou vice-versa. Então, não podemos olhar para os remonstrantes e dizer, não, eles são o fundamento do arminianismo, pois não são. Existem diferenças, sim. Existe muita coisa parecida, mas existem diferenças na teologia de Jacó Armínio e na teologia remonstrante. Logo depois, Roger Olson vai nos levar lá para o século XIX e vai nos falar o que os arminianos do século XIX nos dizia a respeito desse mesmo assunto. Então você veja, ele vai trazendo ao longo da história tudo aquilo que foi dito sobre aquele assunto e que prova que aquela afirmação a respeito do arminianismo é equivocada ou incorreta. E aí no século XIX nós temos uma ênfase na teologia de John Wesley, é claro, né? Talvez um dos principais arminianos que já existiram. E ele vai colocar então diversas citações também a respeito de John Wesley. Depois nós vamos para o século XX, que os teólogos do século XX arminianos disseram a respeito daquele assunto, e nós terminamos então com Roger Olson expondo então um resumo geral do mito, né, aquilo que é falso a respeito da teologia arminiana, logo depois aquilo que deveria verdadeiramente ser falado, ou seja, a verdade sobre a teologia arminiana, e um resuminho ali bem legal no final de cada capítulo. Essa é a estrutura de todo o livro, então essa estrutura vai se repetir em cada um dos capítulos. Eu vou contar para vocês a respeito de 3 mitos para que vocês entendam com esses exemplos e para que vocês já saibam o quanto é errado ou o quanto é equivocado muitas vezes a sua visão a respeito da teologia arminiana. Bem, a minha estava totalmente equivocada. Desses 10 mitos, eu acho que em 9 eu acreditava em todos esses mitos. E foi um livro muito bom para mim expurgar da minha vida esses mitos da teologia arminiana. Como eu disse, a intenção não é tornar você um arminiano, é simplesmente você entender essa teologia. Mas chegou aquela hora de eu te convidar a se inscrever no nosso canal. Se você conheceu o nosso canal através desse vídeo, inscreva-se lá embaixo, acione o sininho. Eu estou sempre trazendo um vídeo como esse. Gosta de literatura cristã? Gosta de literatura secular, mas sempre com aquela cosmovisão cristã? Pois é, esse canal foi feito para você, então inscreva-se lá embaixo, acione o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. Eu também quero te convidar a nos seguir lá no Instagram, @livros e teologia, porque lá o debate acontece todo dia. Eu posto para você os principais lançamentos, os principais vídeos e as principais promoções que estão rolando por aí. Então nos siga no @livros e teologia. Mas então vamos lá com a exemplificação de 3 mitos da teologia arminiana que talvez até você tenha e que hoje nós vamos desmistificar e trazer a verdade a respeito dessa teologia. E o primeiro mito que vamos analisar é justamente o primeiro mito aqui do livro, que é aquelas pessoas que afirmam que a teologia arminiana é o oposto da teologia calvinista. Isso está errado, está equivocado. A teologia arminiana não é o oposto da teologia calvinista. Ela pode ser diferente, mas não o oposto. Quer um exemplo? Olha só. Se eu falar que os calvinistas acreditam na predestinação, o oposto disso seria falar que os arminianos não acreditam na predestinação. Mas isso estaria equivocado. Por quê? Porque os arminianos acreditam na teoria da predestinação, mas uma teoria diferente da teoria calvinista. Então, a teologia arminiana ela é diferente da teologia calvinista, mas não o oposto. E isso se tornaria um problema ainda maior, porque no caso da depravação total, os arminianos acreditam idêntico aos calvinistas. Os dois acreditam da mesma forma, apesar de muita gente não crer que os arminianos acreditam na depravação total, mas Jacó Armínio escreveu sobre isso. E ele acreditava na depravação total do homem, igual os calvinistas acreditam. Olha só o que está na página 72, uma citação de Jacó Armínio. Eu estou lendo aqui o que Jacó Armínio escreveu a respeito da depravação total. Neste estado, no caso da depravação total, no estado de depravação total, o livre-arbítrio do homem para com o verdadeiro bem não apenas está ferido, desfigurado, enfermo, inclinado e enfraquecido,
como também está cativo, destruído e perdido. E suas forças não só estão incapacitadas e inúteis, a menos que assistido pela graça, mas ele não possui quaisquer poderes, exceto os que foram estimulados pela graça divina. Ou seja, o que o Armínio está dizendo é que se o homem não for assistido pela graça divina, ele está em depravação total. Olha só o que Roger Olson fala a respeito disso também. Qualquer pessoa justa e imparcial que lê teologia arminiana séria não pode deixar de ver a impressionante insistência arminiana na depravação total herdada. É simplesmente um mito que o arminianismo rejeita ou nega esse ponto do calvinismo rígido. Essa concordância entre o verdadeiro arminianismo em oposição ao pseudo-arminianismo, e aqui ele cita um autor que ele está sempre citando, falando que esse cara foi o responsável por introduzir todas essas porcarias na teologia arminiana, ou seja, das pessoas acreditarem que a teologia arminiana é uma coisa que na verdade ela não é. Então ele fala o seguinte: em oposição ao pseudo-arminianismo de Limborch e seus herdeiros, e a teologia reformada não deveria ser ignorada nem por calvinistas nem por arminianos. Então aqui nós temos a clara expressão de que no caso da depravação total, arminianos e calvinistas acreditam da mesma forma. Então não dá para dizer que a teologia arminiana é o oposto da teologia calvinista. O segundo mito que nós vamos analisar é justamente o capítulo 2, e eu achei muito interessante ele ter colocado esse mito logo depois daquele primeiro mito. Lembra? Nós vimos o primeiro mito que pessoas dizem que a teologia arminiana é oposta ao calvinismo, quando isso não é verdade. O mito de número 2 é pessoas que dizem que é possível uma mescla das duas teologias. Roger Olson vai dizer: isso é impossível. A lógica não deixa você ser um calminiano. Eu nem sabia que tinha essa expressão calminiano. Pois é, você não pode ser um calminiano pela lógica. Não tem como mesclar essas duas teologias. Então veja, se num primeiro momento ele diz: olha, a teologia arminiana não é oposta à teologia calvinista, no segundo momento ele vai dizer: olha, não é oposta, mas não tem como mesclar essas duas teologias. Não tem como você ser um calvinista de 4 pontos, não tem como você ser um calvinista de 3 pontos. Por quê? Porque é impossível essa mescla. Teve uma vez que eu encontrei um rapaz que se dizia calvinista de 2 pontos. Traduzindo, ele cria em 2 pontos do calvinismo, em 3 pontos do arminianismo, mas ele se achava calvinista. Para Roger Olson, e ele vai citar alguns outros autores calvinistas que concordam com ele, de que se você crê em um único ponto do arminianismo, você é arminiano. E aí eu brinquei com o pessoal lá do nosso grupo de leitura compartilhada que eu tinha me descoberto arminiano, porque eu sempre tive problema e continuo tendo problema com a expiação limitada dos calvinistas. Os outros 4 pontos eu já sou mais convencido, mas nesse da expiação limitada eu tenho sérios problemas. Talvez eu tenha sérios problemas porque eu ainda não li nenhuma literatura séria a respeito disso. Tudo que eu já li a respeito de expiação limitada é bem superficial, então eu preciso ler um pouquinho mais para entender verdadeiramente. Mas aqui ele vai dizer o seguinte: se você crê em um único ponto do arminianismo, você é arminiano, ok? Não tem como você mesclar essas duas teologias. Veja o que ele diz lá na página 83 a respeito disso. O contraste pode não ser tão nítido como poderíamos esperar, pois tanto os calvinistas quanto os arminianos acreditam que a expiação é tanto universal como limitada, mas em sentidos diferentes. De acordo com o calvinismo, a expiação é universal em valor, é suficiente para salvar a todos. De acordo com o arminianismo, ela é universal em intenção, visa salvar a todos. De acordo com o calvinismo, ela é limitada em escopo, intenciona salvar apenas os eleitos e, de fato, os salva. De acordo com o arminianismo, ela é limitada em eficácia. Ela, de fato, salva apenas os que aceitam pela fé. Então ele vai dizer o seguinte: você está vendo? Não tem como, apesar delas não serem opostas, ou seja, nesse caso aqui, tanto arminianos como calvinistas acreditam que a expiação em certo aspecto é limitada e ilimitada, mas é aspectos diferentes. Então não tem como você concordar com um ponto do calvinismo sem concordar com os outros pontos. É uma disfunção lógica, ou seja, se você acredita com um, obviamente isso vai levar você a acreditar no outro, que vai levar você a acreditar no outro. Então não tem como haver uma mescla. E nós temos também na página 87 uma outra citação bem interessante. Fala o seguinte: os arminianos clássicos consistentes concordam com Godfrey
que seu sistema de crença é incompatível com o calvinismo e defendem que a maioria das pessoas que declaram a si mesmas calvinianas, ou 75% calvinistas e 25% arminianas, são de fato arminianas. Alguns são simplesmente inconsistentes e desejosos de abraçar proposições contraditórias. Então, nós temos aqui esse segundo mito: não tem como você mesclar teologia arminiana com teologia calvinista, ok? Esse é o segundo mito. Vamos embora para o nosso terceiro e último mito que eu vou apresentar para vocês. O terceiro e último mito que eu vou explicar aqui para vocês está no capítulo 4. E lembre-se que esse livro tem 10 capítulos, são 10 mitos. Eu estou expondo para vocês apenas 3. Esse mito do capítulo 4 é um mito um pouquinho mais complicado, mas eu acho muito importante explicar ele aqui. É óbvio que você tem que ler o livro para ver os diversos outros argumentos que o Roger Olson vai trazer. Eu vou simplificar bastante aqui. Na verdade, essa deve ser a terceira ou quarta tentativa de tentar explicar esse mito, porque realmente é um mito um pouquinho diferente, um pouquinho mais teológico, por assim dizer. Vamos lá. É o seguinte: o mito é: a teologia arminiana possui como cerne ou possui como principal base o livre-arbítrio. Isso é mentira. Não possui como principal base o livre-arbítrio. Ou seja, o cerne da teologia arminiana não é o livre-arbítrio. E é muito interessante porque o Roger Olson vai dizer que também o cerne da teologia calvinista não é a predestinação. Tanto o livre-arbítrio como a predestinação são consequências lógicas dessas duas teologias. E aí ele explica: olha, como os arminianos querem proteger a bondade e a justiça de Deus, a consequência lógica é o livre-arbítrio. Como os calvinistas querem proteger a soberania e o poder de Deus, a consequência lógica é a predestinação. Então, elas não são bases, elas são consequências lógicas da teologia. Outra coisa interessante é que ele vai dizer que o livre-arbítrio, que é comumente dito aí entre as questões calvinistas, entre os calvinistas e entre os próprios arminianos, não tem nada a ver com o verdadeiro livre-arbítrio defendido por Jacó Armínio. E é muito interessante isso, porque realmente, até hoje, eu não sabia a respeito desse livre-arbítrio aqui defendido pelo Roger Olson. Tudo que eu ouvi de livre-arbítrio, tanto pelo lado calvinista, tanto pelos lados dos próprios arminianos, está totalmente equivocado com a posição do próprio Jacó Armínio. Então, leia esse livro para você saber realmente o que é livre-arbítrio na teologia arminiana. Bem, lá na página 127, nós vamos ter uma citação do Roger Olson falando a respeito disso, falando a respeito de livre-arbítrio e a respeito do porquê da criação do livre-arbítrio, não da criação, né? Do porquê da defesa do livre-arbítrio na teologia arminiana. Fala o seguinte: os verdadeiros arminianos sempre acreditaram que Deus ordena e até mesmo controla muitas coisas na história. Eles afirmam a liberdade e onipotência de Deus. Se Deus escolhesse controlar cada decisão e ação humana, ele o faria. Em vez disso, o motivo real pelo qual os arminianos rejeitam o controle divino de toda a escolha e ação humana é que isso faria de Deus o autor do pecado e do mal. Para os arminianos, tal controle faria de Deus, no mínimo, moralmente ambíguo e, no pior, o único pecador. Então, ele vai defender o seguinte, que, na verdade, a questão do livre-arbítrio é simplesmente porque se você retirar o livre-arbítrio, segundo a teologia arminiana, você, obviamente, logicamente, vai cair na questão de que Deus seria o autor do pecado, Deus seria de alguma forma culpado pelo pecado. Bem, ele ainda vai dizer lá na página 135 o seguinte, olha só. O argumento de Armínio contra a visão calvinista não é que ele viola o livre-arbítrio. Antes, ele disse: essa doutrina é repugnante à natureza de Deus e injuriosa à glória de Deus, a natureza da predestinação que ele está falando. Em todos os seus escritos contra o calvinismo e a favor do livre-arbítrio, Armínio apelou à natureza e ao caráter de Deus. Ele tinha consciência que os calvinistas negavam que Deus é o autor do pecado, ou que fosse de alguma maneira manchado pela culpa do pecado. Mas ele insistia que essa é, todavia, uma inferência feita a partir do que eles acreditam. Então, traduzindo, apesar de Armínio saber que os calvinistas, não achavam que Deus era o autor do pecado, não era o culpado pelo pecado, segundo Jacó Armínio, essa era uma inferência lógica da teologia calvinista. Se você for na teologia calvinista, segundo Jacó Armínio, e fazendo as suas lógicas, o final é de que Deus seria o autor do pecado, e isso ele não poderia aceitar. Então,
Fica aqui esse terceiro mito combatido pelo Jaco Arminio de que nem o livre-arbítrio é a base da teologia arminiana, nem a predestinação é a base da teologia calvinista. Para finalizar, alguns alertas muito interessantes. Primeiramente, alertas aos arminianos que estão vendo esse vídeo. Se você é arminiano, leia esse livro para que você não fale besteira. Antes de você ir para a internet, para o Facebook, para o Twitter, defender a teologia arminiana, conheça a teologia arminiana. Porque uma das coisas que o Roger Olson bate forte aqui é justamente nisso, o desserviço que os arminianos fazem ao tentar defender a teologia arminiana. Como eles não conhecem a teologia arminiana, eles vão defender uma teologia que nem existe. É o seguinte, imagina o seguinte, os calvinistas falam algo a respeito da teologia arminiana que não é verdade. Mas aí, como os arminianos não sabem que isso não é verdade, eles vão defender. Não precisava defender, bastava dizer, não, isso não é teologia arminiana. E aí vem toda uma confusão, porque se os próprios arminianos não conhecem a sua teologia, e eles deveriam ser os primeiros a conhecer, como é que eles querem cobrar que calvinistas conheçam a teologia arminiana? Então o Roger Olson vai fazer essa crítica aos arminianos, durante todo o livro você vai ver essas pontadinhas dele falando, olha, se você não sabe teologia arminiana, faça um favor para os arminianos. Não defenda a teologia arminiana, a não ser que você conhece verdadeiramente a teologia arminiana. E por isso eu indico, leia esse livro. Foi o primeiro livro verdadeiramente de teologia arminiana que eu li na minha vida e eu posso dizer que ele mudou o meu olhar pela teologia arminiana. Eu não mudei nenhuma das minhas posições, essa não é a questão do livro, mas eu conheci a teologia arminiana como eu nunca tinha conhecido. Bem, segundo alerta vai para você, calvinista. Se você não conhece teologia arminiana, ou se você conhece só teologia arminiana vista através dos olhos dos calvinistas, você também está equivocado. Se você quer conhecer alguma coisa, vai direto nas fontes dela. Então, leia teologia arminiana escrita por arminianos clássicos, que defendem o arminianismo clássico, para que você também não cometa o erro de acusar o arminianismo de alguma coisa que ele não acredita. E aí, por isso, leia esse livro. Esse livro vai te introduzir no universo arminiano como talvez nenhum outro livro possa te introduzir. Óbvio, eu não li outro livro, mas esse me introduziu de uma forma espetacular. Gostei muito de conhecer teologia arminiana dessa maneira aqui que o Roger Olson trouxe para nós. Por isso, leia esse livro. Por fim, volto a dizer, o livro não tem a função, ele não foi feito para tentar trazer você, calvinista, para o lado arminiano. Não é isso. Foi feito unicamente para desmistificar, para combater as mentiras, as fake news que falam a respeito da teologia arminiana. Esse é o objetivo desse livro. Para finalizar, vamos aos pontos negativos desse livro. Bem, o primeiro ponto negativo desse livro é a respeito da diagramação dele. Ele tem folhinha amarela, legal, muito bom, gostei bastante. Obrigado, editora Reflexão, por cuidar dos nossos olhos. Mas a diagramação dele, quando você abre o livro, principalmente nessa parte de cá assim, quando você vai aqui perto do meio do livro, fica muito difícil para ler, porque eles não colocaram uma margem maior, então você tem que abrir bastante o livro para conseguir ler essa questão aqui bem perto do meio do livro. Isso é muito ruim. Então, durante toda a leitura você tem que abrir o livro, muitas vezes você tem que forçar, sabe assim, para conseguir ver as letras que estão aqui no meio. Então, deixa um espacinho maior aí para nós, editora Reflexão. Uma outra coisa é o seguinte, e aqui eu não posso dizer com toda certeza, ok? Já me falaram que a editora Reflexão, lá mais no início, tinha alguns problemas com as suas traduções. Eu sei que parece que isso foi arrumado e que isso parece que não está mais acontecendo agora. Que bom! Mas esse livro, eu não vejo problema de tradução, eu nem vi, nem verifiquei, né, os originais para saber se tem um ou outro problema de tradução. Mas eu achei que em alguns pontos a continuidade, a fluidez do texto era meia truncada, sabe? E aí eu peguei outro livro do Roger Olson para saber se era o autor. Será que é o autor que escreve dessa forma e tal? Mas aí eu peguei outros livros do Roger Olson e não, a leitura era muito bem fluida e bem legal. Mas aqui em alguns aspectos, não é todo o livro, em algumas partes a leitura fica muito truncada, o que me parece que é um problema na tradução. Na hora de escolher as palavras para traduzir, de colocar à disposição ali da frase, ela não fica muito boa. E aí de vez em quando você tá lendo e aí vem uma frase assim no meio que você fala, caramba,
que essa frase está fazendo aqui? Parece que a frase foi mal construída. Não me parece ser o autor que fez isso. Então, acho que na hora da tradução deixaram passar essas coisas sem revisar. Olha, esse parágrafo aqui não faz sentido nenhum da forma que ele foi montado. Então, acho que passou aí. Bem, fora isso, nós temos também uma outra questão que incomodou um pouquinho, mas eu sei que essa era a proposta do livro, então não vou tirar pontos por causa disso. É justamente aquela estrutura do livro que eu falei lá no início. Como os capítulos se repetem, né, aquela mesma estrutura em todos os capítulos, nós temos ali a proposição do mito, o que é a verdade, o que Jacó Armínio falava, o que os primeiros arminianos falavam, os arminianos do século XIX, os arminianos do século XX e um resumo no final. Isso se repete em todos os capítulos, o que deixa a leitura um pouco cansativa se você ler mais de um capítulo por dia. Então, meu conselho, leia apenas um capítulo por dia para que você não se canse. A mesma estrutura, a mesma forma, cansa você um pouquinho. Teve uma vez que eu li 3 capítulos no mesmo dia e aí eu me cansei bastante, porque era a mesma estrutura, sabe? Isso é um pouquinho cansativo, deixa a leitura um pouco cansativa. Mesmo assim, nós vamos para a nota do Teologia Arminiana, Mitos e Realidades, do Roger Olson, editora Reflexão, que vai ganhar 9 mochés. Exatamente, 9 mochés. Apesar de ter esses problemas, como foi o meu primeiro contato com a teologia arminiana e como ele desmistificou diversas coisas erradas que eu cria da teologia arminiana, vale 9 mochés. E eu já comprei outros livros do Roger Olson porque eu gostei desse autor. Gostei mesmo. O cara conhece pra caramba de teologia arminiana, acho que até de teologia de uma maneira geral. Então, 9 mochés para a teologia arminiana. Fica aqui a minha indicação. Lê esse livro, você que é calvinista e quer saber verdadeiramente o que é teologia arminiana, você que é arminiano e quer se aprofundar na teologia arminiana ou quer conhecer verdadeiramente a sua teologia, também vai aqui essa indicação. Muito bem, pessoal, se você gostou desse livro, link lá embaixo, comprando através desse link você ajuda o nosso canal a fazer mais vídeos como esse. E também quero te pedir para você dar o seu joinha, porque isso ajuda muito na divulgação do nosso canal. Fiquem com Deus, um abraço e até o nosso próximo vídeo.